Bom dia, Bruna. A gente vai começando aos poucos. Jarbas, Winston. Isso aí, pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, temos hoje temas complicados e necessários. Bom, vamos colocar aqui. Pronto. Então, a gente vai falar de culpa, tolerância e perdão. Alguns de vocês me conhecem e sabem que eu não sou exatamente um homem muito que dê para falar da linha de ser sacerdote ou dar grandes certezas sobre as coisas. Eu não gosto dessas ideias. Aí, o ponto aqui é a gente pensar e não seguir pensamentos, nós questionarmos e não seguirmos ideias. Então, a gente vai falar de culpa. Bom dia, pessoal que vai entrando. Cláudia, Maísa, Suzana, bem-vindos. E, bom, tem uns barulhos acontecendo por aqui, faz parte. Então, para falar de culpa, tolerância e perdão, a gente precisa primeiro falar de moral. Por quê? Porque a culpa, em última análise, é justamente fazer algo imoral, tá? Então, tudo que nós temos conceitos como a gente tem que fazer isso, é nossa obrigação fazer aquilo, é nosso dever, todos esses conceitos, uma vez não responsáveis ou respeitados, vão dar a sensação de culpa. Então a ideia acaba sendo sempre esta pergunta: qual moral por trás da culpa? Uma pessoa que está se sentindo culpada é porque ela não cumpriu com algum conceito moral que ela tenha. Então, a ideia vai ser qual é a moral por trás da culpa. Uma pessoa que está se sentindo culpada, ela tem a sensação de que fez algo imoral. Então, nós podemos pensar moral num sistema amplo, como a moral cristã, a moral judaica, a moral muçulmana. A gente pode pensar moral no sentido amplo, e nós podemos também pensar a moral que a gente aprende sem saber que a gente está aprendendo. É uma mãe que fala, não faça isso, isso está errado. É um pai que fala, é sua responsabilidade fazer bem feito as coisas. Tem pessoas que se sentem culpadas por não serem perfeitas. Como assim? Ora, se uma pessoa crescer ouvindo do pai, se for fazer, faça bem feito, se for fazer, faça com dedicação, se for fazer, faça sem erros, a pessoa, ao cometer um erro, ela se sente culpada porque ela não foi perfeita. Por mais maluco que isso possa aparentar, acontece. Então, a moral, muitas vezes aprendendo, vem das frases dos pais. Você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo, e por aí vai. Então, não necessariamente vem num sistema judaico-cristão. Às vezes vem de frases, é seu dever, é sua obrigação, e por aí vai. Então, o que é a moral, em última análise? Moral é um punhado de regras de como viver, de como se conduzir consigo e com os outros. E aí o que nós vamos fazer é termos essa sensação de que esse é o certo a ser feito e é isso que precisa ser buscado. Então, na realidade, a gente pode dizer que moral é um sistema de regras, de leis, de normas que cada um de nós possuímos, de maneira percebida ou não. Isso é muito importante. Muitas vezes nós não percebemos o quanto que nós temos uma ou outra moral, nós sentimos culpa. Quando vocês sentirem culpa, tenham claro que essa culpa veio necessariamente de uma moral que vocês de alguma forma não respeitaram. E é esse o grande ponto.
o quanto que essas regras que vocês possuem, que nós possuímos, que as pessoas possuem, quanto que essas regras são razoáveis. Então, essas vão ser ideias que nós precisamos levar em conta. O quanto que é uma lei razoável. Vamos pensar numa situação extrema. A situação extrema ajuda muitas vezes. Então, eu me lembro de uma senhora que eu atendi há muito tempo. Ela era freira. E ela estava se sentindo culpada porque ela não conseguia ter perdoado uma pessoa que fez algo muito errado com ela. Tá cortando áudio e vídeo, Jarbas? É isso? Vai dando toque se for o caso, senão eu vou pro dados móveis, eu vou pro 4G. Então a ideia acaba sendo que se a pessoa tem uma moral muito complicada, do estilo, você tem que amar o teu inimigo como a si mesmo, tu estás tendo um problema do tipo, se eu não conseguir amar quem me cortou, quem me roubou. Obrigado, pessoal. Boa, Manuela. Valeu, Rodolfo. Então, se eu tenho uma regra de que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, amar o meu inimigo como a mim mesmo, se eu não conseguir amar quem me assaltou, quem me roubou, quem me bateu, eu vou me sentir culpado. Ora, em que medida é razoável nós termos essa moral, por exemplo, essa lei, ame teu inimigo como a ti mesmo? Por exemplo, só para falar de um tipo de moral que uma vez seguida e uma pessoa não consiga cumprir com ela, ela vai se sentir culpada. Então, é preciso primeiro, antes da culpa, vem a moral, vem uma lei, vem uma regra, vem uma obrigação, um sentimento de dever. E vale essa pergunta, então, o quanto que é razoável esse dever? Vamos pegar uma outra, é uma das minhas favoritas, que é do Pequeno Príncipe. Você é eternamente responsável por quem você cativa. Essa péssima frase é bonita, ok, é bonitinha, só que é péssima. É péssima no sentido de que tu te tornas responsável pela outra pessoa, pelo bem-estar da outra pessoa, e na medida em que a pessoa diz, eu estou me sentindo mal, tu te sentes culpado porque ela está se sentindo mal, porque de alguma forma era tua responsabilidade cuidar dela, porque tu acreditas que você é eternamente responsável por quem você acredita, por quem você cativa, certo? Então, muitas vezes, quando nós formos pensar sobre culpa, nós precisamos pensar na moral que antecede a culpa. Ok, então vamos pensar em culpa agora e desculpa. O que seria culpa e desculpa? Desculpa seria tirar a culpa, não teve culpa. Então a pessoa diz, eu me sinto culpado porque eu não consegui cuidar do meu filho quando ele saiu de casa e ele se acidentou dirigindo e a culpa é minha. Ora, em que medida um pai é culpado pelo filho ter saído de dirigir e bater o carro? Então, muitas vezes, os pais muitas vezes são grandes culpados no que se refere às bobagens que os filhos fazem, porque os pais esquecem que a responsabilidade que eles tinham sobre os filhos quando eles tinham 1 dia de idade não é a mesma de quando tem 5 anos de idade, que não é a mesma quando tem 15, que não é a mesma quando tem 30. Então, os pais precisam atualizar essa sensação de qual a minha responsabilidade, qual o nível de responsabilidade que eu posso ter em relação ao meu filho. Então a gente precisa cuidar muito quais as leis que nós nos colocamos, quais as leis que nós colocamos nas nossas relações. A palavra lealdade vem de leal, que vem de lei. E lei, em última análise, nada mais é do que uma regra, uma norma. Todos nós temos nossas leis. Todos nós temos nossas leis em relacionamentos, todos nós temos nossas leis em termos de como conduzir a própria vida, como deveria ser a pessoa com quem nós nos relacionamos e por aí vai. Então, primeiro tem a lei ou norma, uma vez não seguida, a pessoa sente a culpa. Só que muitas vezes, a hora que a gente repensa a lei, a gente vai dizer, bom, talvez seja razoável não ter isso como lei. Por exemplo, então, tem pessoas que eu já vi pais fazendo isso, que eles têm uma lei, a lei é armar um jeito de deixar os filhos tranquilos para a vida inteira
independentemente da idade que eles tenham. Então, os pais têm que abrir mão da vida deles para cuidar dos filhos e economizar todo o dinheiro possível para os filhos, porque esse é o certo. Bom, e aí quando eles não fazem isso, eles se sentem culpados. Mas aí a pergunta, em que medida essa lei, essa norma é razoável? E claro, cada um precisa fazer suas leis, não existem as leis universais. Então a Bruna coloca ali, acredito que a moral por trás de cada fato pode ser mais pesada do que o fato em si. Muitas vezes sim, tu podes ter uma situação em que, vamos pensar numa situação real aqui. Então uma garota de 8 anos de idade está se descobrindo sexualmente e tem brincadeiras sexuais com um garoto de 9 ou 10 anos numa fazenda. Aos 12, ela descobre que a pior coisa que uma mulher pode fazer é ter brincadeiras sexuais. O fato foi que ela já tinha tido essas brincadeiras sexuais, só que agora, porque ela aprendeu que é errado fazer isso, ela pode desenvolver um trauma. Então, literalmente, a culpa, nesse caso, pode se transformar num grande trauma. A moral é uma grande fonte de traumas. Digamos que eu pense numa situação de que, só para usar o clichê da psicologia, então, sexo antes do casamento é horrível, é terrível, é errado, e a pessoa está ali, ela não está traumatizada. E ela, então, entra no casamento, antes de casar ela transa com o marido e agora ela se sente culpada, terrivelmente culpada, porque ela transou antes do que a lei dela dizia. Então nós precisamos cuidar das nossas leis. Em que medida as nossas leis são razoáveis? Muitas vezes não são. Bom dia, pessoal que vai entrando. Em que medida uma mãe deveria cuidar do filho, protegê-lo por completo? Em que medida, por exemplo, vamos falar uma cristã que é uma das minhas favoritas, e aí eu coloco a discussão entre o cristianismo nesse sentido e Sócrates. O cristianismo, no princípio, coloca pensar em cometer um ato é a mesma coisa que fazer o ato. Então, se eu penso em fazer uma coisa ruim, é a mesma coisa que ter feito. Então, eu me sinto mal porque, a princípio, eu pensei em uma coisa ruim. Então, eu vivo em culpa o tempo inteiro, porque o tempo inteiro eu estou pensando coisas ruins, que significa mais ou menos o mesmo de ter feito a coisa ruim. Então, eu estou o tempo inteiro culpado, o tempo inteiro buscando absolvição de alguma forma. Então, isso seria uma postura cristã? Ora, eu prefiro Sócrates, que diz que os bons se contentam em sonhar com o que os maus fazem. Então eu posso pensar em fazer um monte de coisas e não fazer coisa alguma. Contudo, eu posso me divertir com o que eu estou pensando, mas eu não faço. E aí eu não me sinto culpado, certo? Então a gente precisa cuidar muito quais são as nossas leis, o que é que nós esperamos dos outros. Então culpa. Então por trás de uma culpa, muitas vezes não existe uma culpa e a gente diz desculpa. Até agora, a gente precisa se perguntar, então, com relação à culpa, a gente vai pensar em um exercício, a gente vai ter um exercício para culpa, um exercício para tolerância, um exercício para perdão. Então a primeira coisa é, por que culpa dói tanto? Essa é uma pergunta importante. A culpa dói muito porque a culpa significa dizer, eu sou ruim, eu sou uma má pessoa. Então, eu me sinto culpado por não ter feito o que eu deveria ter feito, então eu sou uma pessoa má. Eu já vi muitas mães que fazem de tudo pelos filhos, não porque elas necessariamente os amam, mas sim porque elas se sentem culpadas, porque elas acham que de alguma forma, se elas não fizerem tudo pelos filhos, elas são mães ruins. E qual é o limite desse fazer de tudo pelo filho? É sempre muito complicado. Mas, pois bem, a primeira coisa seria por que dói tanto a culpa? E a culpa dói porque, na realidade, quando a gente diz você é culpado, você está dizendo você é responsável por uma coisa ruim. Eventualmente você é uma pessoa imoral, uma mãe má, você é um pai ruim. Então, muitas vezes, vamos pensar no conceito de bom pai e boa mãe, esse conceito é muito importante. Vamos considerar, fazer uma comparação. O conceito de bom pai e boa mãe de 50 anos atrás e o conceito de bom pai e boa mãe hoje em dia.
Então, o bom pai, a boa mãe de 50 anos atrás, o bom pai seria prover para casa, trazer dinheiro, as pessoas ficam tranquilas, não tem escola e tá tudo certo. O bom pai de 50 anos atrás era muito fácil em comparação com o de hoje. Então, o bom pai provia, não espancava os filhos e ensinava o que era certo e errado, tudo muito por cima. A boa mãe era cama, mesa e banho, tá? Então, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Pois bem, aí nós temos o bom pai e a boa mãe de hoje. O bom pai e a boa mãe de hoje é um conceito praticamente desumano. Então, o bom pai e a boa mãe tem que se dedicar o tempo inteiro para os filhos. O bom pai e a boa mãe tem que ter bom humor, não pode bater, tem que liderar, tem que orientar, tem que auxiliar nos estudos, tem que proteger, tem que mostrar o que é certo e errado. Isso tudo inclusive fazendo tudo isso, além de eventualmente trabalhar. Quer dizer, é simplesmente impossível. E aí, muitas vezes, essa mãe que busca ser boa, segundo esses critérios de hoje, ou esse pai que busca ser bom nesses critérios de hoje, ao trabalhar e buscar ser esse bom pai ou boa mãe, é simples, eles vão se sentir culpados. Exatamente, Jarbas, a gente estava aí pensando a mesma coisa, esse é o conceito. Mães que trabalham fora normalmente têm essa culpa? Sim. Porque elas não vão ser as mães, eventualmente, que muitas vezes seria esperado delas, por elas, certo? Então elas deveriam ser essa mãe espetacular que faz tudo pelo filho, e além de ser essa mãe espetacular, ela precisa também trabalhar. Como ela não consegue ser essa mãe espetacular, ela se sente culpada, e porque ela se sente culpada, ela se sente uma má pessoa. Então, a moral leva as pessoas a se sentirem culpa na medida em que elas não cumprirem com essa moral, com essas regras, com essas ideias, com esses valores. E aí, sem perceber, as pessoas armam quase uma armadilha para elas, porque elas colocam uma moral para si, ou elas compram essa moral desde criança, que elas nunca questionaram, e aí elas se sentem constantemente culpadas. Quanto mais uma pessoa tiver uma moral desse tamanho, mais ela vai se sentir culpada. Quer ver? Não podemos fazer mal ao próximo, eu concordo. Pensar em fazer o mal ao próximo é a mesma coisa que fazer o mal ao próximo. Então, se eu penso em xingar alguém, se eu penso em violentar alguma coisa, só de pensar eu já me sinto mal. Então, a pessoa se sente culpada o tempo inteiro. Nós precisamos cuidar. Quanto mais regras desumanas nós tivermos, mais culpados nós nos sentiremos. Bom dia, pessoal que vai entrando. Então, em que medida as regras que nós compramos para nós como sendo as certas de como viver, em que medida essas regras são razoáveis de nós levarmos em conta? E essa é uma das grandes perguntas. Em que medida o que eu sigo como sendo o certo é razoável? Sim, e a Karina vai falando, isso vai muito além da mãe e filho, vale para todos os relacionamentos, amigos, relacionamentos amorosos, sem a menor dúvida. Né? A grande questão fica em que medida a lei proposta no relacionamento é razoável. Em que medida o que é esperado do relacionamento é razoável. Ok. Uma vez isso posto, a gente pode pensar em termos de culpa, traição também. O que é traição? A princípio a palavra traição vem de tradição. Traição seria passar adiante alguma coisa ruim. Então a gente está falando traição, homem e mulher, o homem sai com outra mulher, a mulher sai com outro homem, não importa em que medida isso faz parte das leis dos relacionamentos. É muito importante, cada relacionamento tem suas leis. Eu já vi casal que frequenta swing, que as pessoas, o homem ou a mulher pode transar com outros homens ou mulheres, contanto que isso seja conversado anteriormente. Podem ir para o motel e transar, não podem ir para o restaurante e almoçar. O ir para o restaurante almoçar é traição. Ir para o motel e transar faz parte das leis, está tudo certo, não está errado, segundo as leis desse casal. Então, Manuela, você acha que a culpa está relacionada com depressão? Geralmente quem tem muita culpa é depressivo. Bah, Manuela, excelente pergunta. Muitas vezes sim, depressão, na realidade, é o acúmulo de uma maneira geral de pesos. Então, eu vou dar uma outra situação extrema. Então, eu atendi uma paciente que ela entrou em depressão depois da filha ter cometido suicídio. E essa mãe
ela se sentia culpada porque de alguma forma, segundo ela deveria ter evitado isso, o que era simplesmente impossível. A filha tinha uma série de diferentes problemas e não estava dentro do controle da mãe. Então a culpa que ela sentia em relação ao suicídio da filha levou ela a ter depressão. Ela tinha os problemas antes, mas não dava depressão. Mas aí a hora que veio mais esse peso, enorme peso, aí veio a depressão por conta da culpa. As pessoas, e aí tu colocas, né, geralmente quem tem muita culpa é depressivo. A gente não pode exatamente estabelecer essa correlação, então muita culpa é ser depressivo, mas a gente pode dizer que a pessoa que tem muita culpa costuma ter uma autoestima baixa, porque a gente se valoriza a partir de praticamente duas grandes coisas: o quanto que nós somos belos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e o quanto nós nos consideramos uma pessoa nobre, uma pessoa moral, uma pessoa honrada. Então, se eu começo a achar que eu sou uma pessoa má porque eu tenho culpa, levem em conta. Se sentir culpado é a mesma coisa que se sentir, em maior ou menor nível, uma má pessoa. Então, se eu começo a me sentir culpado como filho, ou como profissional, ou como pai, se eu começo a me sentir culpado nesses termos, isso começa a diminuir minha autoestima, o que pode sim contribuir também com a depressão, tá? Então muitas vezes tu pode ter culpa sim provocando depressão, mas eu não faria uma correlação imediata sobre a coisa. Eu não falaria que seria uma coisa especificamente, toda vez que uma pessoa tem muita culpa, ela tem depressão. Mas caminham muitas vezes juntos e muitas vezes sim, a culpa pode gerar depressão, tá? Então, para culpa, vamos começar um exercício aqui de reflexão sobre culpa. Um conforto para isso poderia ser, então Bruno coloca, um conforto para isso poderia ser buscar outras fontes de moral, já que teoricamente somos livres e na escolha se tivéssemos um mundo só. Pois é, exato, a questão acaba sendo que qual que seria o ideal? O ideal, ao meu ver, seria que nós, agora eu vou usar uma expressão que é de Descartes, não tome coisa alguma como verdadeira para você antes que você tenha investigada como tal. Ou seja, eu não vou falar que nada é certo antes que eu investigue. Claro que não me interessa saber como é que uma televisão é feita. Se me disserem que tem luzinhas atrás que ficam apagando, acendendo, ok, eu não vou discutir isso porque não é meu interesse. Mas se me disserem que o bom homem é aquele que se mata pelo próximo, que se sacrifica pelo próximo, eu vou querer pensar sobre isso, eu vou querer questionar isso. Porque isso pode direcionar a minha vida, isso pode dar um sentido existencial para a minha vida, isso pode acabar inclusive com a minha existência, no que se refere ao fato de que eu não sou uma boa pessoa, porque eu não estou me sacrificando pelo próximo. Então, dependendo da nossa moral, nós podemos acabar com a nossa vida, nós podemos ferrar a nossa vida. Então, o ideal seria o quê? Que nós praticamente fizéssemos uma lista de leis que nós temos sobre a vida e nós fôssemos questionando cada uma delas. Então eu tenho que abrir mão da minha vida para cuidar de uma pessoa que eu mal conheço. Em que medida isso é razoável? Tá? Então, dever, obrigações, moral, leis, normas que vocês colocarem vão gerar culpa na medida em que não forem seguidas. Em que medida essas leis ou normas são razoáveis? Ok, então a primeira pergunta da culpa é, tem culpa de fato? Será que é algo razoável de dizer que a pessoa tem culpa? Eu fui muito agressivo com a minha esposa, eu fui muito agressivo com meu filho, eu fui muito vitimizado. Tá, ok, em que medida essas coisas são erradas? São erradas, ok. Não são erradas, nada a fazer. Parte 1 da culpa, tem culpa ou não? Deixa eu ver ali, Marcela. Essas crenças sociais impedem que as pessoas tenham mais fluidez e leveza na forma de viver. Vejo muitos pacientes com tais dificuldades. Pois é, o conceito do quanto que a gente vai levar alguma moral para nós como certa, como inquestionada, por exemplo, também não é legal. O que a gente precisa fazer é nos questionarmos, e é isso que traz a liberdade. A gente não consegue ser uma pessoa livre se a gente não questiona nossas regras. Se eu falar... eu me lembro de um paciente que eu atendi que ele praticamente dizia o seguinte para mim: eu só sinto que eu estou fazendo alguma coisa boa se eu estiver ajudando alguém. Se eu não estiver ajudando alguém, eu estou me sentindo mal. Então, se eu for fazer alguma coisa para mim, eu me sinto culpado. Se eu for fazer uma coisa... eu vou assistir só um filme, não estou me preocupando em buscar ajudar outra pessoa. Se eu pensar isso, então eu sou uma má pessoa, então agora eu me sinto culpado o tempo inteiro. E não existe
liberdade sem questionamento. O questionamento é a base da liberdade. A palavra liberdade vem de liber, que dá origem à palavra, inclusive, livro. Então, liberdade só é possível quando nós questionamos a nós mesmos, nós questionamos as nossas regras, nós questionamos o que nós esperamos da vida, o que nós esperamos do outro. E aí, Marcelo colocando, leva a pensamentos polarizados, certo e errado, e não em termos de possibilidade de perspectivas. Exato, exato. A ideia acaba sendo de que eu não gosto de pensar binariamente, é meio fácil a gente pensar binariamente, isso é certo ou errado. Tem coisas na vida que a gente não consegue dizer que é certo ou errado, quer ver? Por exemplo, é certo ou errado uma mulher sair com outro homem, sendo que o marido dela está vegetando na cama e ela não quer abandoná-lo, mas ela também não quer deixar de viver a vida dela, porque a princípio, enfim, ela está com o marido ali, mas ele não existe mais, ele está vegetando, ele está em coma, por exemplo, e já faz 2 anos. Em que medida é razoável a pessoa ser absolutamente ali nesse sentido fiel? Nada fácil, nada fácil. Isso tudo para debater e cada um vai chegar às suas próprias conclusões. O que nós não podemos fazer é não questionarmos isso. Tem uma ideia que para mim ficou muito clara há muitos anos, em 2003, 2004, perdão. Isso, 2004 ou 2005, enfim. Que eu vi um cidadão virando para o filho dele, dizendo, olha, vamos ver os carros fazerem Uchi. E aí eu não entendi o que era aquilo, ver carro fazendo Uchi. Eu estava na praia e aí eu entendi que o carro fazendo Uchi era o barulho da aceleração do carro. E aí o garoto cresce dizendo, eu quero um carro que faz Uchi, eu quero um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos. É da mesma forma que a gente aprende nossa moral, o nosso certo e errado, a gente aprende sem perceber que a gente está aprendendo. Por exemplo, por que muitas mulheres querem ser mães? E a hora que tu perguntas para ela por que você quer ser mãe, ela diz, eu sempre quis. E o primeiro brinquedo que ela recebeu foi quando ela tinha 2 ou 3 anos de idade, ela recebeu uma boneca, e a boneca era um bebê. Então ela cresceu aprendendo a curtir a vida, cuidando do bebê. E daqui a pouco ela recebe um fogão e recebe, sei lá o que, uma cozinha pequena ali. E as crianças nessas brincadeiras vão aprendendo o certo e o errado com base no que os pais vão dando de, muitas vezes, brinquedos, e que os pais nem percebem de que maneira aquilo está formando a moral dela. Uma moral, por exemplo, aqui vai um detalhe que eu acho muito importante, e isso pode soar um pouco estranho. Eu sou da época do He-Man, e Corujito, e She-Ra. Alguns de vocês talvez tenham assistido esses programas. E ao final dos desenhos sempre tinha moral da história. E era praticamente o conceito de qual é o certo. E esse qual é o certo é muito importante. Por quê? Porque as crianças vão aprendendo o que é moral, o que é o certo, o que é errado, muitas vezes com base nos programas que elas assistem. Se vocês assistirem alguns programas de televisão, é assustador. Eu estava assistindo um daqueles que passa, sei lá, se é mexicano aquilo. A moral proposta é horrível. Então, nós precisamos muitas vezes olhar para as crianças, o que elas estão aprendendo como certo. E aqui vem uma frase muito importante sobre praticamente todos os nossos sentimentos, moral e culpa inclusive. Antes de questionar, nós aprendemos a acreditar. E depois nós vamos questionar tudo que for diferente daquilo que a gente aprendeu a acreditar. Ou seja, de uma maneira geral, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente vai aprendendo essa moral, a gente vai aprendendo o que é certo e errado, a gente não aprende a questionar o que é certo e errado, a gente apenas toma como verdade, e depois quem pensar diferente de nós está errado. Tá? Então, boa parte da nossa moral se baseia nisso. Então, sobre culpa, parte 1, fez alguma coisa que é digno de culpa, sim ou não, tem como se redimir, pedir desculpas, pedir perdão. Daqui a pouco a gente entra no aspecto do que é perdão, o que é tolerância. Às vezes não tem como se redimir. Então, se o marido ele foi agressivo com a esposa, ele pode pedir perdão e talvez ela perdoe ou não, dependendo do nível de agressividade. O que posso aprender sobre o erro que eu cometi para não cometê-lo novamente? Terceiro,
E uma outra coisa que a gente sempre pode pensar é o nível de culpa. Pode soar meio estranho isso, mas vamos lá. Vamos pensar numa mãe. E a mãe, ela fez um misto de duas coisas perigosíssimas. Uma, ela protegeu demais o filho de coisas que o filho poderia se proteger. Segunda, não apenas ela protegeu o filho do que, que ele poderia se proteger, mas agora ela também exige muito pouco. Porque ela quer que o filho faça as coisas para fazer com que ele seja feliz. Se uma pessoa levar essas coisas em conta, se uma mãe proteger demais e der demais para o filho vai crescer de uma maneira insegura, ele não tende a aprender a lidar com os problemas. Aí tu perguntas para a mãe, bom, mas você sabia que protegê-lo demais, elogiá-lo demais, facilitar a vida demais, você sabia que isso faria mal para ele? E ela diz, não foi minha intenção. E agora ela se sente culpada, porque ela tentou fazer uma coisa boa, só que ao tentar fazer a coisa boa, o tiro saiu pelo culatra, ela está se sentindo mal agora. Então, qual era o nível da culpa dessa mãe? Claro que ela, em parte, errou, mas, ao mesmo tempo, foi um erro com boas intenções e nós somos humanos, e isso é um dos aspectos que a gente precisa cuidar, né? Então, Marília Veloso, ela que está aí, é minha mãe, né? Qualquer coisa ela fala. O problema é que a escola tem sua moral, muitas vezes não podemos fazer nada porque acreditam mais no que aprendem fora. Pois é, de uma maneira geral, as nossas fontes de moral, elas vão ser em casa, elas vão ser com o pai, que pode ser diferente da mãe, que pode ser diferente do professor na escola, que pode ser diferente do diretor na escola, que pode ser diferente do desenho que assiste, que pode ser diferente do filme que assiste ou do seriado que acompanha. Então, a gente vai aprendendo a moral em todos esses aspectos. Claro, depois de um tempo, a gente começa a questionar a moral que for diferente da nossa, mas quando criança, principalmente, a hora que... imaginemos que o Homem-Aranha, só para pegar um exemplo aqui meio simples, que o Homem-Aranha fosse sacana e roubasse dos outros, e as crianças crescem vendo o herói sendo sacana e roubando dos outros. Eventualmente, o que a criança vai crescer aprendendo? Então, os programas que as crianças assistem, por exemplo, ao meu ver, eles precisam ser cuidados muito de perto. Nada contra a violência. O problema é quando a violência é imoral. Não, vamos roubar porque é divertido e ninguém pega, ou vamos desrespeitar os pais porque é divertido e não tem problema algum, vamos desrespeitar os outros. E claro que eles não usam a expressão desrespeito, eles usam outras expressões. Mas enfim. Então, Rodolfo, e aí, rapaz? Então, eu cresci ouvindo um ditado muito bom, errar é humano, persistir no erro é burrice. Isso fez com que nos sentimos culpados pelo erro. Sem a menor dúvida... mas sim, vale sempre a pergunta, se a gente cometeu um erro mesmo, o que a gente pode aprender com ela? Com esse erro? Como é que a gente pode fazer para não cometê-lo novamente? Tá? E sim, a gente precisa, dentro do possível, ir cuidando de nós mesmos. Sim, sim. Pronto, então a gente falou de culpa, que a gente pode aprender com a culpa. Culpa, sim ou não, tem como se redimir. 2, o que posso fazer para aprender alguma coisa para não cometer o mesmo erro? E qual foi o nível do crime? Tá? O nível do erro, será que foi um erro de 0 a 10, nível 2 ou nível 8 ou nível 9? É bem diferente. Então é importante dizer, isso foi errado ou não. Eu já vi pessoas, pais, exigindo dos filhos coisas como se tudo fosse muito importante. Deixe sua cama perfeitamente arrumada, e ela trata isso tão importantemente quanto seria faça seu dever. E uma das frases favoritas que eu ouvi na minha vida, e aí sim eu acho que foi muito boa sobre moral, é primeiro o dever, depois o prazer. Bom, hoje em dia a gente tem primeiro o prazer, depois o dever, mas aí o dever nunca chega, o que significa que só prazer, mas quando chega no futuro, aí essas crianças que cresceram com primeiro prazer, depois o dever, complicou, certo? Então agora a gente vai para a tolerância. Essa é uma complicada. Tolerância, a palavra tolerância vem de aguentar. Tolerar é aguentar. Então, quando é que a gente precisa aguentar alguma coisa? Quando ela é pesada, quando ela é chata. Eu não preciso aguentar chocolate é muito bom. Eu não preciso aguentar vinho, dependendo do vinho até que precisa. Mas basta pensar que só precisamos tolerar o que em última análise nos faz mal. Ok. Então a primeira pergunta é, isso que nos faz mal, a gente deve tolerar ou não?
Excesso de tolerância me soa estranho. Quer ver? Vamos pensar numa pessoa tolerante demais. Então, eu sou um homem, a minha mulher me trai com meu melhor amigo, eu deixo as pessoas pegarem meu dinheiro e fazerem o que quiserem com ele, e eu tolero tudo isso. O que tem de acontecer com uma pessoa que tolera demais tudo? Ela é esmagada. Eu posso tolerar todos os dias uma comida ruim, todos os dias a comida de hospital? Posso tolerar. É saudável? Não. Não é saudável, não é razoável a gente ficar tolerando coisas o tempo inteiro. Sem a menor dúvida, Bruno, a intolerância às vezes pode ser uma virtude, sem a menor dúvida. O não aguentar algumas coisas é fundamental para nós vivermos bem, porque senão daqui a pouco o que a gente está fazendo é aguentando o que não é razoável aguentar. Então tem um determinado nível de intolerância que pode ser saudável. Da mesma maneira que tolerância também pode ser saudável. Então a grande pergunta é o quanto que a tolerância da pessoa é saudável ou não. O quanto é razoável ela aguentar determinada coisa. Por exemplo, aí Marília, tolerar o chefe por necessidade de manter o emprego, sem a menor dúvida, certo? Não precisa gostar do cidadão, não precisa amar o cidadão, mas tolerá-lo, respeitá-lo. Teimosia é muito ruim de tolerar. Pois é, a gente precisa dar uma olhada, isso vai ser muito importante, em que medida a nossa tolerância é saudável. Pessoas muito intolerantes vão se isolar do mundo. Pessoas muito intolerantes, por exemplo, elas podem ter quase um certo narcisismo, no sentido de que elas são tão boas que elas não toleram pessoas inferiores a ela. Então, intolerância exagerada. Intolerância, vamos retomar, intolerância pode ser uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa possa desenvolver nas suas vidas, certo? Não tolerar um relacionamento que faz mais mal do que bem, tá? Então, vamos pegar essas duas partes, o que tolerar e o que não tolerar. Mas talvez a gente possa pensar uma outra coisa antes. Por que uma pessoa toleraria qualquer coisa? Já vi homens e mulheres que toleravam relacionamentos ruins, relacionamentos péssimos na realidade, mas por quê? Bom, em grande parte porque elas são dependentes, em grande parte muitas vezes porque têm baixa autoestima, porque acham que não vão conseguir fazer sozinho, que o marido ou a esposa faz por eles. Tolerância excessiva é péssimo para a vida. Seja, de novo, com a profissão, tolerância excessiva com filhos, com pais. Tolerância excessiva, já diz em si, é uma tolerância não saudável, certo? Então, tem um filme que eu assisti há muitos anos, vocês talvez possam assistir no YouTube, vocês não vão conseguir achá-lo, eu acredito no Netflix, se chama El Gran Kahuna, El Big Kahuna, alguma coisa assim. E é com Kevin Spacey, com o Danny DeVito e com um cidadão que é o garoto. E aí tem uma passagem do diálogo, e são esses três, eles são vendedores, eles estão num hotel para fazer um esquema de vendas, mas o que é importante é a relação entre os três que ficam dentro de um quarto de hotel conversando sobre a vida. É espetacular o filme, se vocês acharem aí. E aí, em determinado momento, o Danny DeVito, que faz o papel de um cidadão lá nos seus 60 anos, 65 mais ou menos, está conversando com esse garoto de 25, 27, claro que não é um garoto, mas para ele seria um garoto. E aí, o Danny DeVito fala alguma coisa do estilo... as pessoas precisam aprender a pedir desculpas, e aí o jovem diz, eu não tenho nada pelo que me desculpar. E aí o Danny DeVito diz, pois é, esse é o problema, você tem muito para se desculpar dentro do que eu vi, mas você não percebeu. Então, muitas vezes, as pessoas precisariam pedir desculpas, ou, na realidade, o correto seria dizer, você pode me tolerar, você pode me aguentar, porque eu de fato tenho culpa. Eu de fato fiz bobagem. Desculpa significa dizer que não foi feita bobagem. Culpa, cometeu o crime. Desculpa é dizer que não cometeu o crime. Pedir tolerância, eu peço tolerância para as pessoas quando eu falo alguma bobagem, no sentido de que aguentem, por favor, o que eu falei. E também tem perdão, mas perdão vai ser outra coisa diferente de tolerância, bem diferente de tolerância. Então, culpa, fiz algo errado. Tolerância,
o quanto que eu vou aguentar o que a pessoa fez de errado comigo, o quanto eu vou pedir tolerância para alguém pelo fato de eu ter feito alguma coisa errada com a pessoa. Então, culpa e tolerância são coisas completamente diferentes. Então, muitas vezes, o que leva a uma tolerância não saudável é eu não perceber que eu errei. Então, quando eu vejo as outras pessoas errando, eu falo que é absurdo elas errarem. Quanto mais eu percebo os meus erros, mais tolerante eu tendo a me tornar com os erros dos outros. Mas como muitas vezes as pessoas... Muito obrigado, Rodolfo. Tá aí. Isso aí, 99, meu amigo. The Big Kahuna. Boa. Então, quanto mais eu percebo onde eu errei, mais eu tendo a tolerar os erros dos outros, porque eu vou saber que é humano, que é razoável, tá? Então, enfim, pessoas muito intolerantes me soam a pessoas que não percebem como elas afetaram o outro negativamente, seja numa expressão, seja numa fala, seja não ter cumprido com alguma coisa que seria esperada, enfim. Tolerar demais é um problema, tolerar de menos é um problema também, certo? Então, tolerância, parte 1 do exercício, seria, eu coloquei aqui uma outra parte, só é pesado que nos faz mal, então em que nível vale a pena aguentar esse peso? Em que medida valeria, é importante dizer valer a pena, pena de penitência mesmo, pena vem de peso. Em que medida vale o esforço? Em que medida vale o esforço eu tolerar a minha mulher se ela sair com outro homem? Eu toleraria isso? Em que medida valeria eu tolerar se um amigo meu me roubasse? Em que medida valeria eu tolerar se um amigo meu apenas me xingasse? Então, o que tolerar? O que aguentar? Qual peso é razoável nós aguentarmos? Qual peso não é razoável nós aguentarmos? Então, a primeira parte é: doeu? Por que doeu? Vamos pensar numa pessoa que tenha os ciúmes doentio. E esse ciúmes doentio a leva muitas vezes a ser controladora, ela quer saber o tempo inteiro onde está a outra pessoa, e em que medida, digamos que eu me relacionasse com uma mulher que ela fosse ciumenta doentio, eu tivesse nos ciúmes doentio, e agora ela está o tempo inteiro querendo saber onde é que eu estou, ela está o tempo inteiro desconfiando de mim, ou pedindo provas. Eu já vi mulheres que pedem para gravar, para abrir o WhatsApp do cidadão onde ele estiver, para ele mostrar onde é que ele está. Já vi situações desse estilo. Em que medida é razoável tolerar isso? E por que dói uma mulher ficar fazendo isso no cidadão? Ou o homem na mulher, não importa. Tá? Então, doer é uma coisa, porque dói é outra. E de repente a mulher pediu para eu abrir o celular, então eu estou mostrando onde é que está. E por que isso me incomoda? Porque eu sinto uma certa desconfiança, porque eu sinto como se de repente não fosse razoável, porque está me atrapalhando enquanto eu estou com meus amigos num bar. Então, enfim, dói ou não? Por que dói? Em que medida essa dor vale ser tolerada ou não? Todos nós teremos relacionamentos que nos provocarão dores. Não tem como nós termos relacionamentos que não nos provoquem dores. Todos provocarão dores. Relacionamento com mãe, com pai, com filho, com filha, com chefe. Todos terão relacionamentos com dores. A pergunta é: qual ou quais dores vale nós aguentarmos? Será que vale nós aguentarmos qualquer coisa dos nossos pais, qualquer coisa das nossas mães, qualquer coisa de qualquer pessoa? O problema é quando os ciúmes viram obsessão. Boa, Jarbas, é isso, né? A gente precisa levar em conta que uma coisa... Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que diz assim: confie, vírgula, mas verifique, tá? Eu acho razoável, volta e meia, a pessoa ter querer saber se ela está sendo traída ou não. O problema é quando isso é todos os dias, uma vez por semana, seja como for, a cada tanto tempo. O que cada um vai tolerar ou não, vai de cada um. Aí é com vocês, certo? Então, lembrem-se, tolerar demais faz mal, tolerar de menos faz mal também, tá? E eu já vi muitas pessoas querendo tolerar tudo, apenas porque na realidade elas têm medo. Pessoas muito tolerantes, no geral, são pessoas que têm muito medo.
Medo de ficarem sozinhos. Ah, vou tolerar tudo que meu marido fizer. Ah, meu marido bateu em mim, mas eu vou tolerar o fato dele bater em mim porque eu sou uma boa pessoa. Mas no fundo não é porque ela é uma boa pessoa. No fundo é porque ela tem medo de ficar só. Aí Marcelo coloca essa questão de que só porque é pai, mãe e parente faz com que muitas pessoas tolerem o que deveria ser intolerável quando pontuar sentem culpa. Sem a menor dúvida, de uma maneira geral, eu sou a favor primeiro de entender claramente as coisas e criar expectativas razoáveis, certo? Todo mundo vai errar. A pergunta é qual erro tu toleras e qual erro tu não vais tolerar. Tolerar tudo vai te fazer engolir muito sapo, quem sabe ter um certo câncer, tá? Tolerar demais faz muito, muito mal. Enfim, eu vou tolerar o erro de alguém? Vale a pergunta, eu vou tolerar por quê mesmo? Por que eu vou tolerar uma traição? Por que eu vou tolerar, sei lá, eu ser roubado? Eu tenho uma mulher que desviou meu dinheiro? Por que eu vou tolerar isso? E no geral, tu vai ter como resposta um medo. Então, não é impossível, não é incomum, por trás da tolerância existirem medos, por trás da tolerância existirem fraquezas, impasses. Então, a tolerância não é necessariamente uma coisa boa. As pessoas colocam a tolerância como sendo uma virtude e, na medida certa, é uma virtude. Na medida errada, é uma péssima ideia. Qual seria o equilíbrio da tolerância? Desculpa, eu não peguei o nome. Mas a pergunta é ótima. Qual seria o equilíbrio da tolerância? Olha, basicamente, a relação custo-benefício. Se o custo for maior que o benefício, está explicado. Por exemplo, eu estou num relacionamento, eu adoro fazer essa comparação porque para mim faz muito sentido. Eu estou num relacionamento que é nível 6. Se eu viver nível 7 sozinho, por que eu vou tolerar um erro que a pessoa cometeu? Certo? Mas se eu viver sozinho nível 4, eu aguento um relacionamento 4.5, porque antes mal acompanhado do que sozinho. Esse é um dos aspectos complicados muitas vezes. Então, a grande pergunta sobre até onde aguentar as coisas é a relação custo-benefício, prós e contras. Se começa a pesar demais, tem mais custos do que benefícios, tchau. E aí pagar o preço de dar o tchau. Mas muitas vezes a pergunta é o quanto que a gente está exigindo algo razoável. Então imagina, eu falo, eu não tolero minha mulher sair com as amigas, porque o certo seria ela ficar em casa comigo o tempo inteiro, ou eu posso sair e ela não. Sério? Então o nível de tolerância vai muitas vezes entrar de acordo com a relação custo-benefício, prós e contras, e na realidade, em grande parte, por trás da tolerância, precisa ser feita a seguinte pergunta: qual o preço da intolerância? Se eu não tolerar isso, qual o preço disso? Se eu não tolerar o fato de eu ter sido traído, qual o preço disso? Bom, o preço é que eu vou ter que me separar. Será que eu consigo me separar? Não, não consigo. Então eu vou armar um esquema de tentar tolerar isso. Certo? Nomear tolerância, Bárbara coloca, nomear tolerância, chegamos à nossa intenção até inconsciente. Pois é, muitas vezes é inconsciente, muitas vezes é uma verdade que nós não queremos colocar para nós mesmos, né? Então, tu chegas para uma mulher que diz por que você tolera tanto o que o seu marido faz, o seu marido bateu em você, por que você tolera isso? Não, no fundo ele é uma boa pessoa e ela está querendo justificar o que ele fez para conseguir tolerá-lo. Mas por que ela quer tolerar o cidadão? E muitas vezes é porque ela tem medo de ficar sozinha, ou porque ela tem medo do que os outros vão pensar, ou porque ela depende financeiramente ou emocionalmente dele. Então é muito complicado. Ser tolerante tem nenhuma relação com ser uma boa pessoa. Certo? Vamos perdoar tudo, vamos tolerar tudo. É o escambau. Pessoas que toleram tudo desenvolvem câncer. Desculpa ter colocado dessa forma, mas eu já vi pacientes que toleram casamentos péssimos e, por acaso, cerca de 2 anos depois da mulher ter descoberto que o cidadão a traiu, e vamos deixar claro, traição não significa
de maneira alguma, necessariamente ter saído com outra pessoa. Pode ser uma traição por desvio do dinheiro. Então, de repente, os dois têm dinheiro e a mulher vai lá, ou o homem, não importa, pega parte desse dinheiro e dá para a respectiva família sem dizer, sem perguntar, sem questionar. Isso é desvio? Isso é um tipo de traição? Vale tolerar isso? Não sei. Certo? E aí eu de cada um. Até onde cada um vai. E aí a Karina coloca... minha mulher está ouvindo tudo isso, né? Mas ela tolera bastante, né? A regrinha de ouro, custo-benefício, sim, a gente pode pensar no custo-benefício a curto, médio e longo prazo, ou prós e contras a curto, médio e longo prazo, sempre importante, curto, médio e longo prazo, porque praticamente muitas mudanças na vida, como diria o filósofo Patrick Swayze, no filme Matador de Aluguel, lá pela década de 90, 80, ele diz, antes de melhorar, piora. E essa é uma grande regra. Antes de melhorar, muitas vezes piora. E muitas vezes a questão da piora vem do fato de que a mudança vai tornar o amanhã pior do que o hoje, só que daqui a 6 meses vai ser bom. Tá? Então, as tolerâncias têm seus pesos e por isso que muitas vezes na mudança, seja um divórcio, seja sair de um trabalho, seja mudar de casa, seja mudar de local, de país, muitas vezes antes de melhorar, piora. E é essa época de piora que a gente precisa aprender a aguentar na vida. E muitas vezes a pessoa não consegue. Um dos filmes que eu mais gosto, desculpa ter colocado mais gosto, não é bem a expressão, mas enfim, tem uma expressão em inglês que é How bad do you want it? How bad do you want it? Essa expressão ela é muito complexa. How bad do you want it? É quão mal você quer isso? Quanto você está disposto a se ferrar para conseguir o que você quer? Eu quero ser uma pessoa feliz. Você está disposto a se ferrar para ser uma pessoa feliz? Então, quando nós pensarmos em tolerar alguma coisa, quanto dói, por que dói, vale tolerar isso ou não? E se valer tolerar, como tolerar isso? E como que a gente muitas vezes consegue tolerar o que as pessoas fizeram conosco? Se colocando no lugar delas é uma, né? Uma das melhores formas de nós tolerarmos adolescentes ou crianças, nós tentarmos lembrar o que nós fizemos naquela época. E aí a tendência é que a gente vai dizer, tá bom, o que ele fez é ruim, mas eu fazia pior quando eu tinha a idade dele, por exemplo. Então, vamos por partes. Tem mais uma página inteira. Então a gente está falando de tolerância, agora a gente vai para perdão. Tolerar é mais fácil que perdoar, bem mais. Então, primeiro, o que é perdoar? Perdoar vem do latim perdonare. Per, por inteiro, donare, doar-se. Então, é doar-se por inteiro. Perdoar é doar-se por inteiro para quem te machucou, para quem te magoou. Então, vamos pensar nessa situação. Eu tenho um amigo, ele me pede um dinheiro emprestado e ele nunca devolve, mesmo tendo dinheiro para devolver, ele nunca devolve. Será que eu vou perdoá-lo? O que significaria perdoá-lo? Significaria criar a possibilidade de emprestar de novo o dinheiro caso ele pedisse emprestado dinheiro. Então, até onde vale nós perdoarmos as pessoas? A ideia de perdão ou perdoar qualquer coisa é pior do que tolerar, no sentido de que é mais pesado do que tolerar. Perdoar é voltar a confiar como você confiava. Pense nas traições que vocês tivessem na vida. Pense nas traições que vocês, infelizmente, tiveram que passar por elas. Quantas dessas traições vocês conseguiriam perdoar? Ou seja, perdoar seria tu voltares a confiar no mesmo nível que tu confiavas antes da mágoa, antes de ser machucado pela pessoa. Vale perdoar qualquer coisa. Perdoar é quase impossível em determinadas situações, sem a menor dúvida. E é muito importante a gente apenas dizer, não, isso é imperdoável mesmo. É imperdoável. Não vou perdoar. Perdoar tudo e todos é tão ruim quanto tolerar tudo e todos. Como assim eu vou perdoar uma pessoa que me fez mal intencionalmente, dolosamente? A palavra dolo vem do latim, se não me engano, ou do grego, que significava armadilha, dolon.
armadilha, ou seja, eu vou perdoar uma pessoa que me colocou numa armadilha. Em que medida isso é razoável? Então, a primeira parte do perdão, exercício, primeiro, foi errado de fato o que a pessoa fez. Tem mulheres que dizem, não perdoa o fato dele ter saído com os amigos na quinta-feira à noite e ter me deixado em casa. Eu não sei se eu vou perdoá-lo. Bom, nesse caso, ela tem uma lei, ela tem uma regra, ela tem uma expectativa, que será que é razoável ter isso como lei ou como regra? Será que é razoável dizer, será que é razoável dizer, você não pode sair de casa sem ser comigo, senão isso está errado, senão você estará me traindo? Pode ser uma ideia que ela tem, ela pode acreditar nisso, ok que ela acredite nisso, mas será que é uma lei razoável? E aí cada um define como quiser isso. Então a primeira pergunta, quando a gente vai falar em perdoar é, bom, de fato a pessoa cometeu algum erro? Porque às vezes ela não cometeu um erro. Eu que tinha uma expectativa irreal, uma expectativa não razoável sobre ela, sobre a vida. Eu não perdoo meu pai pelo meu pai ter sido quem ele foi. Sério? Vamos brincar de pizzaria e churrascaria. Imagina eu chegando numa pizzaria e discutindo com o dono da pizzaria porque não tem picanha. Não tem alguma coisa errada aí? Ora, eu primeiro deveria entrar num lugar e dizer, isso é uma pizzaria. Se numa pizzaria, o que é que eu posso esperar da pizzaria? É a mesma coisa com os pais. Ao invés de esperar alguma coisa dos pais, os pais deveriam fazer isso, os pais deveriam fazer aquilo. Isso é um absurdo. O ideal é nós conhecermos quem é nosso pai, o ideal é nós conhecermos quem é a nossa mãe, e aí com base nisso, o que a gente pode esperar deles? Porque senão nós cometemos muitos atos, talvez, desrespeitosos, no sentido de que você deveria ser quem eu gostaria que você fosse, para então ficar feliz. Sério? O segredo é colocar na balança o que deve ser tolerado e administrar os medos. Isso. Colocar na balança o que tem de bom e de ruim sobre determinada pessoa, sobre nós, e fazer as mudanças, que, de novo, insisto, todas as mudanças têm seus esforços, seus pesos. Então, primeira pergunta sobre tolerância é, primeiro, foi algo errado de fato que a pessoa fez? Segunda pergunta, em que medida essa culpa, esse crime, esse erro, essa traição é digna de perdão? Talvez não seja. E diga-se de passagem, insisto, perdoar qualquer coisa é uma péssima ideia. Então vamos pensar em como perdoar. Tá bom, digamos que a pessoa insiste, eu quero aprender a perdoar, eu quero perdoar a minha mãe, eu quero perdoar meu pai, eu quero perdoar a mim? Ok, parte 1. A gente precisa ter claro qual foi o efeito do erro da pessoa ou nosso. Por exemplo, então agora a pessoa, estou casado com uma mulher, ela desviou dinheiro, ela deu dinheiro para as filhas dela, ela deu dinheiro para a família dela, não me perguntou, e esse dinheiro, quer queira, quer não, era também meu. Como isso me afetou? Agora que ela deu esse dinheiro, eu não vou poder comprar minha casa, ou a nossa casa, agora a gente não vai poder viajar, ou não vou poder eu ajudar minha família no momento que minha família precisa. Então, ela cometeu esse crime, ela é culpada. Vale eu perdoar isso ou não? E aí é onde vocês que precisam definir o que é certo para vocês. De novo, insisto, se eu fosse um sacerdote, se eu fosse um padre, se eu fosse um rabino, talvez eu ia dizer, perdoe, eu não vou dizer coisa alguma nesse sentido, porque na realidade para mim quem tem que decidir isso somos nós. Então, primeiro ter claro como afetou a traição da pessoa, o crime da pessoa, a culpa da pessoa, ou meu próprio crime, minha própria culpa. Entendeu por que a pessoa fez o que fez? Isso é muito importante. Por que a pessoa fez o que fez? Uma paciente vira para mim e diz, meu marido me bateu, meu marido me traiu, meu marido roubou meu dinheiro. Ok, vamos tentar entender por que ele fez tudo isso. É porque quando criança ele foi violentado sexualmente pelo tio e ele passou por muitas dificuldades. Ok, então vou entender o porquê que uma pessoa fez uma coisa errada comigo. Ok, parte 3. Será que ela vai fazer isso de novo contigo? Ele te bateu? Será que ele vai bater de novo? Será que ele vai roubar de novo? Será que ele vai direcionar de novo o teu dinheiro para outras pessoas? Talvez ela não tenha aprendido coisa alguma. Falta 27 segundos, eu vou ter que fazer rápido, peço desculpas. Então, ter claro como afetou, entender dentro do possível porque fez. Será que aprendeu alguma coisa com o erro? Como lidar
com as causas dessas dores, tentar se colocar no lugar do culpado, e se não tiver conseguindo perdoar, se não tiver conseguindo voltar a confiar, se for o caso, tchau. Então, tolerar ou não tolerar de maneira saudável. Abraço, fui, tchau, tchau. Acabou.